Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos Kelly e você está no Caminhada Xamânica, esse nosso bate-papo que é meio vlog, meio conversa, né, e por aí vai, falando sobre aspectos do xamanismo, de uma espiritualidade mais livre para quem está dentro do ambiente urbano, com um pensamento crítico, com um olhar sobre a natureza, com um olhar sobre o nosso papel no mundo. Essa é a nossa ideia. E hoje o nosso tema aqui, que eu não estou sozinho, estou em casa, junto com a Dandara hoje aqui, ó, minha gatinha. Olha que bebê esquisito. Ela não tem um olhinho, por isso que ela está aqui. Ela foi adotada por mim porque ela tinha esse defeitinho, né? Enfim, hoje o nosso bate-papo é sobre um tema que já faz um tempo que eu quero trazer aqui. Nós já citamos ele de algumas formas, né? A gente tem voltado e falado um pouquinho sobre ele, que é a decolonialidade. Já ouviram falar de decolonialidade? Por que a gente tem que falar sobre esse assunto? Basicamente, nós vivemos, quem está na América Latina especificamente, se você está no continente africano também, você sofreu sobre esse ponto, que é sofremos ações de metrópoles que nos colonizaram, nos transformaram em colônia de muitas formas. E aqui tem uma questão. Quando a gente fala sobre xamanismo como um tema guarda-chuva, se você caiu aqui por acaso de paraquedas, xamanismo não é uma religião, não é um tema específico, é mais que uma postura para você tratar. Então existem milhões de xamanismos possíveis. E a proposta do Caminhada Xamânica é você encontrar um que faça sentido para você, que faça sentido com esse ponto que a gente está vivendo, com o ambiente em que você está. Um xamanismo que construa a tua verdade. Enfim, vamos lá. Quando a gente fala sobre colônia, decolonialidade, colonialidade, a gente está falando sobre palavras que podem ter um som parecido, mas elas têm significados distintos. Novamente, nós que estamos aqui na América Latina, no Brasil no meu caso, a gente sofreu a ação de uma metrópole que nos colonizou de muitas formas. Principalmente foi Portugal, que nos trouxe o português, por isso que a gente fala português, que nos trouxe uma determinada lógica de mundo, mas existem outras formas dessa colonização acontecer. Tem uma colonização cultural também que a gente acaba sofrendo. Mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje. Para a gente poder falar sobre decolonialidade, a gente precisa falar sobre colonialidade. E como que isso está ligado dentro da nossa visão sobre o xamanismo, sobre espiritualidade. Tem uma coisa que eu estava discutindo esses tempos, numa gravação que a gente fez aqui para o Lupus em Fábula, que foi sobre a galera que adora, por exemplo, o povo cigano, adora os Romani, mas não se engaja de maneira nenhuma nas lutas Romani, por direitos, por ser identificado como um povo, a luta por palavras, a luta pelo idioma, a luta contra, né, as instituições que insistem em dizer que não existem, invisibilizar vários desses povos, mas gosta da estética. E aí acaba comprando a estética, mas desvalorizando o cara real. Compra a espiritualidade, mas desvaloriza a pessoa real. O mesmo acontece com os povos tradicionais. Adoro o xamanismo, adoro cocar, adoro não sei o que, gosto disso, gosto daquilo, gosto da estética, gosto da ayahuasca, gosto do rapé, gosto de não sei o que, mas não se engaja nem se preocupa com a pessoa real. Isso é uma postura colonial. É a postura de que eu posso pegar algo que é do outro, algo que pertence a um povo, sem respeitar de maneira nenhuma aquele povo, sem entender que aquele povo existe. Esse ponto de tratar a cultura como um objeto apenas e que eu posso pegar ou colher, ele é uma postura colonial. Foram isso que as metrópoles fizeram ao longo do tempo todo. Se você for por dentro do continente europeu, você tem milhões de coisas do continente africano ali dentro. Você tem milhões de objetos nos museus ou de referência que pertencem, na verdade, à América Latina, que pertencem ao Oriente Médio, que eles pegaram porque é deles. Isso acontece também na espiritualidade. Dentro do que a gente chama de core xamanismo, esse xamanismo moderno e que foi retirado de uma cultura tradicional, então você tem essa postura que é uma ação colonial, de desrespeito mesmo com as pessoas, com a cultura e com tudo. Ah, Kelly, então você está falando que cultura tem dono? Então, cultura, vamos lá, porque a internet é muito louca, né? Você tem que falar as coisas e você tem que também explicar o que você não falou. Eu não estou dizendo que cultura tem dono, não é isso, mas cultura surge em um contexto. Não é que hajam os guardiões da cultura que vão te proibir de acessar isso, de acessar aquilo. Não, não é isso. Mas cultura tem um contexto onde ela surge. E pensa no seguinte, por que esses povos tradicionais, por que os Romani, por que os judeus, por que os ciganos, por que os indígenas, por que esses povos tradicionais protegem tanto a cultura?
e se sentem desrespeitados quando a cultura é invadida. Porque foi retirado as terras, foi retirado o direito, foi retirado a visão como pessoa, foi retirado tudo. Acabou que sobrou só aquilo que é imaterial. E quando você não tem nenhum respeito nem por aquilo que é imaterial, isso é uma atitude colonial. Compreende? Essa é a ideia. Eu não estou dizendo que tem alguém que é guardião da cultura no sentido de não permitir acesso. Não é isso. Vai ter coisas que pode ser que você nunca acesse, porque você não entende aquele contexto. Você não entende aquele conceito. Então vai ficar difícil de você capturar aquilo. Mas não é que é proibido. A cultura ela é livre, ela vai mudar, ela vai se desenvolver. Mas a questão é, e as pessoas reais que estão ali? Então é preciso a gente entender que quando a gente fala de colonialidade, eu estou falando sobre um conceito que foi forjado a partir de pensadores também da América Latina e por aí vai, né? E pensadores no geral, que propõem uma forma, uma série de práticas. A colonialidade é uma série de práticas, de discursos, de olhares, de uma organização social e política, de uma postura para com a vida que veio importado da metrópole, que veio importado de uma Europa, que veio importado de um outro olhar, que faz com que, muitas vezes, nós deixamos de nos identificar com o local que a gente está, com o meio que a gente está, para comprar um discurso que não necessariamente, inclusive, é nosso. E quando a gente fala de decolonialidade, a gente está falando sobre uma série de pensadores, que são muitos mesmos, cada um com um olhar específico, existe muito debate, está acontecendo hoje, mas são pessoas que vão tentar entender quais são as estruturas desse modelo colonial que está aqui regendo nossas vidas muitas vezes e como a gente pode desconstruir parte dessas ideias que são nocivas para nós mesmos, para a nossa organização social e como que a gente pode se encontrar ao invés de só imitar uma estrutura de alguém que inclusive nos dominou. Então essa forma de pensamento, ela é parte do que passa pelo processo decolonial, pela ideia da decolonialidade. Esse vlog aqui é mais para a gente exercer algumas ideias nesse bate-papo, para a gente apresentar algumas ideias. Existe muita gente extremamente competente discutindo sobre o conceito de colonialidade, decolonialidade aqui mesmo no YouTube. Eu vou deixar alguns linkados aqui embaixo, fazer o possível para lembrar dessa vez, deixar umas ideias aqui embaixo para que você possa aprofundar. Mas, de novo, não estou aqui para forçar uma ideia para você. Eu estou aqui para te apresentar uma reflexão. Como que eu vou construir um xamanismo de ligação com a Terra se eu não entendo a Terra? Ou se a forma como eu me ligo com o meu meio, na verdade, é uma forma importada de um outro povo, de uma outra cultura, de uma outra nação que não é a minha. Como que eu vou garantir uma conexão verdadeira com aonde eu estou, se essa é a postura que eu tenho para com as coisas que eu tenho? Dá para mim construir um xamanismo assim? Ou eu corro o risco de cair naquele problema do core xamanismo que a gente estava conversando? Que é um xamanismo que ele acaba ficando limpo das culturas tradicionais. Como se fosse a cultura tradicional algo que eu não quero. Então eu quero esse conceito xamânico, mas eu não quero essa ideia, eu não quero o povo indígena. Eu quero essa medicina específica que está aqui, eu quero esse remédio, mas eu não quero a cultura que surgiu ele. Eu quero usar o cocar, mas eu não quero entender o que o cocar é. Esse é o problema que a gente tem. A decolonialidade é uma postura de pensamento, é um dispositivo de pensamento que vai ajudar a gente a compreender quanto que isso está acontecendo. Ah, então você está proibindo o acesso? De jeito nenhum, porque eu não sou ninguém. Na verdade, o que eu estou fazendo é propondo que a partir de um olhar decolonial você consiga se relacionar mais profundamente com aquilo que você se propõe, com o meio que você está, com a cultura que você está desenvolvendo, com a cidade, com o campo, com o local em que você vive. De uma forma que não passe por filtros que não são seus, que são os filtros coloniais que ainda estão presentes na gente. Não sei se ficou claro. Se não ficou, deixe perguntas, comente aqui embaixo, curta, compartilhe com outras pessoas essas ideias, que a gente pode continuar esse bate-papo de outras formas. Recentemente, vocês estão ouvindo o barulhinho? É a Dandara comendo ali embaixo. Recentemente nós fizemos um vídeo, né, respondendo alguns dos comentários anteriores, então às vezes demora um pouquinho, mas vai chegar a sua resposta, o seu bate-papo com certeza. Muito obrigado pela sua atenção e curta, compartilhe, faz todas aquelas coisas que você sabe que precisa fazer. E considere se tornar um apoiador. Apoiadores do Lupus em Fábula têm acesso a diversas informações adicionais e muitas coisas vêm mais cedo também. Por exemplo, recentemente eu fiz uma palestra depois do nosso curso de tarô, meu e do Grola. A gente fiz uma palestrinha, um bate-papo sobre a ideia de tarô e imaginário.
Muita coisa naquela aula ajuda a explicar dúvidas elementares que a gente tem, inclusive sobre o xamanismo. Se você é apoiador, você já teve acesso a esse bate-papo. Se você não é apoiador, você só vai ver daqui a algum tempo. E também apoiadores têm acesso direto a nós para conversarmos, para continuar essas ideias. Então, considere essa possibilidade lá no catarse.me/LeafRod. No mais, muito obrigado e até a próxima.